Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, nosso curso de Química Geral, e vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando no capítulo 2 do nosso conteúdo, que é a abordagem de matéria e energia. Então, no capítulo 2, na aula passada, nós começamos estudando as unidades de medida, seus conceitos, as aplicações, e agora nós vamos falar sobre matéria, energia e propriedades dessa matéria. Concluindo, então, o nosso capítulo 2 nessa aula. Lembrando que todo o nosso conteúdo, tá, como eu tenho falado, está no nosso livro didático. Vocês têm acesso a ele ou via, ou físico pelo nosso instituto, tendo acesso a ele lá, ou via digital que eu deixei lá na nossa plataforma no Google Classroom. Muito bem. Então, começando a nossa aula de número 2, matéria e energia. Eu gosto de começar essa aula falando que eu acho que é o principal exemplo de transformação de energia da humanidade. Foi um divisor de águas para a gente estar hoje no nosso estágio evolutivo, que foi o controle do fogo pelo homem. Então, o homem aprendeu a produzir e controlar o fogo, e isso vocês podem ter certeza que foi é, uma das grandes conquistas, pois com isso os seres humanos conseguiram afugentar os animais que o ameaçavam e não sentir mais frio, né? Passou a conseguir se aquecer. E também a escuridão. Então, a gente conseguiu fazer atividades noturnas e conseguimos dominar os nossos medos, né? Principalmente os nossos anseios. O cozimento de alimentos também é importante citar, pois quando nós cozinhamos os alimentos, a gente faz uma pré-quebra dessas proteínas do alimento, né? Principalmente as carnes, e a gente dá menos trabalho para o nosso estômago. Se a gente dá menos trabalho para o nosso estômago, nós conseguimos poupar energia e aproveitar melhor a energia desses alimentos. Então, foi um passo muito importante o controle do fogo também nesse ponto. E por aí vai. Eh, o Produção de utensílios de cerâmica, o barro, né, que você podia secar, e obter recipientes mais eficazes. A fundição, obtenção de metais a partir dos minérios, quando você funde, você separa os átomos, a gente vai ver isso mais na frente, como é que isso acontece. Então, pode-se obter os metais de forma mais pura, assim como o vidro, as ligas, enfim. O fogo, ele é uma das nossas principais conquistas, se não a maior principal conquista. Eh, e com isso, meus alunos, o que a gente tem aqui nessa imagem? A gente tem madeira, que é o nosso combustível. E a gente tem, como a gente já falou várias vezes, perdão, em outras aulas, o oxigênio, que é o nosso comburente. Ou seja, temos combustível, temos comburente, com isso nós temos fogo e liberação de energia. Ok? Para termos fogo, precisamos do material combustível, nesse caso, madeira, a matéria orgânica, o material comburente, que é sempre oxigênio no caso do fogo, e com isso temos o start inicial, que é uma fagulha que ele produziu aqui, no caso dessa gravura, arrastando, né, esfregando a madeira na outra, com essa faísca com comburente presente, a gente tem fogo. Hoje em dia, obviamente, a gente não utiliza essa técnica, a não ser que você esteja na selva perdido, né? A gente tem outros instrumentos para poder fazer esse processo de ignição. E vamos partir para as propriedades da matéria. Aqui a gente tem uma imagem que a gente inclusive até usou num dos nossos exercícios,
da primeira aula, foi o exemplo da panela com água, né, num fogão. Então, quando a gente está vendo aqui dois processos. A gente está vendo, na verdade, dois fenômenos. A água líquida sendo transformada em água vaporizada, né, ou gasosa. Aqui eu vou usar o termo vaporizado, depois eu vou explicar por quê, né, ou vapor d'água. E a combustão do gás. Aqui a gente tem, como a gente já viu também nas atividades da primeira aula, a gente tem um combustível, que nesse caso aqui é o gás butano, é uma molécula orgânica. A gente tem o comburente oxigênio. Temos a faísca, né, que o fogão, né, esses fogões de hoje em dia, ele dá uma faísca automática. E temos a ignição e a liberação de energia. E essas duas transformações, elas vão ter características diferentes, que são relacionadas com as propriedades que a matéria tem. Muito bem. As propriedades químicas de um material estão associadas à sua capacidade de transformar-se em outro material. Então, a gente tem um material X se transformando no material líquido. Perdão, no material Y. Um material X transformando-se no material Y. Uma propriedade química da gasolina é de queimar-se em determinadas condições e, com isso, produzir energia e outros materiais. Como qualquer processo de combustão de matéria orgânica, como a gente deu como exemplo da aula passada do gás butano, mas se fosse a gasolina, contando que essa gasolina fosse o octano, que a fórmula é C8H18, ela reagiria com oxigênio e, não vou equilibrar a equação aqui só para mostrar, liberaríamos CO2 mais água mais a energia dessa reação, tá? O calor dessa reação, ok? Então, a gente tem a matéria se transformando em uma determinada condição. A gente tem isso virando, né, isso daqui. Tá? Então, você vê que o que a gente tem aqui desse lado, que a gente chama de lado dos reagentes, é bem diferente do lado dos produtos. Então, isso daí vai depender das propriedades químicas da nossa gasolina, que são diferentes das propriedades químicas da água, das propriedades químicas do açúcar, da propriedade química. Elas são inerentes, né, e específicas para cada componente. Por exemplo, a gente diz que que a gasolina ela é um combustível, né? Ela é explosiva, ela pode explodir, né? Tem todo esse cuidado com gasolina quando a gente está mexendo com gasolina e fogo, porque é uma propriedade dela de ser combustível. Coisa que a água a gente não tem esse problema. Você pode chegar a fogo perto da água e não tem problema. Tem a condução elétrica, a água já conduz a eletricidade, a gasolina não conduz. Então, algumas propriedades químicas que a gente vai ver mais lá na frente, elas podem diferenciar os compostos. Pois bem, já as propriedades físicas de um material, então, as propriedades físicas são as que podem ser observadas ou medidas sem que ocorra a modificação. Então, aqui a gente está vendo a não modificação da composição do material. Então, alguns exemplos são a cor. Cada um tem sua cor, né? Então, e ela independe de modificação desse material. Dureza, o estado físico, sólido, líquido ou gasoso, a densidade. Uma propriedade física da gasolina é ela ser líquida em condições ambientes, tá? Por exemplo. E as propriedades físicas elas podem ser gerais ou específicas. Vamos ver o que é isso. As propriedades gerais. Todos os materiais, independente da sua composição, ou seja, independente da composição química dele, apresentam, por exemplo, massa e volume. Assim como as características
visíveis, como, por exemplo, o estado físico dela. A gasolina é líquida, a água também é líquida. Isso é uma propriedade física inerente a elas. Mas elas têm a composição química diferente. Mas o que eu quero dizer com isso? Que toda propriedade física geral, todo composto vai ter. Qualquer substância química vai ter as mesmas características físicas gerais. Todas têm massa, todas têm volume, todas têm densidade e por aí vai. Por isso, tanto a massa quanto o volume, ok, são classificados como propriedades físicas gerais da matéria. A medida de 1 kg pode representar a massa de qualquer material, bem como 1 litro pode ser associado ao volume de diversos materiais, como, por exemplo, 1 litro. Pode ser de gasolina, pode ser de água, pode ser de mercúrio. Tá? 1 kg pode ser de pedra, pode ser de algodão, pode ser de ar. O ar pesa também, como a gente já discutiu em outras aulas. Impenetrabilidade e temperatura também são características gerais da matéria. A impenetrabilidade tem a ver com aquela coisa que a gente já ouviu falar várias vezes, o professor de química ou de biologia, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. A gente costuma usar muito isso quando a gente está no ônibus cheio, né? Muito cheio, lotado, a gente lá espremido, aí o motorista quer botar mais gente no ônibus, a gente fala, moço, na aula de química aprendi que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A gente usa muito essa anedota, essa piada nessas situações, quando a gente está num lugar muito apertado com muita gente em cima da gente. Mas é verdade, a gente nunca tem dois corpos ocupando o mesmo lugar do espaço, porque as massas deles não competem pelo mesmo lugar. Tá? Vai haver repulsão entre eles. Bom, continuando aqui. E temos as propriedades específicas, que vai ser específica de cada material. Por exemplo, vejam bem, a densidade ela é uma propriedade específica. Cuidado quando vocês pensarem nisso daqui, porque, como eu falei para vocês, eu posso medir, colocar no mesmo volume, ok? 1 litro de água e 1 litro de mercúrio líquido. Lembrando que o mercúrio é o metal líquido, ele se apresenta na forma líquida das nossas condições. Em termos de propriedades gerais, eu acho que agora vai ficar bem mais claro para vocês. A gente pode dizer que aqui a gente tem a mesma, né, o mesmo volume de... no quesito volume, eles vão empatar em 1 litro de cada um. Embora eles desempatem no quesito massa, pois a gente tem muito mais massa em 1 litro de mercúrio do que em 1 litro d'água. Ok? Então, em termos de massa, aqui a gente tem uma massa bem maior do que a massa de água. Agora, por que isso ocorre? Porque a propriedade específica de cada um desses materiais, que é a densidade, lembrando da aula passada que a densidade é a relação de massa sobre volume, é quanto de uma massa ele vai, quanto de volume vai ocupar uma certa massa de material, a gente tem uma informação, então, que a massa deles aqui nessa quantidade é diferente. Ou seja, como a densidade do mercúrio é 13,8 gramas por mililitro, né? Isso aqui seria a densidade do mercúrio. E a densidade da água é 1 grama por mililitro, então aqui a gente tem 1 quilo d'água, 1.000 gramas. Aqui a gente vai ter 13.800 gramas, ou 13 quilos. 1 litro de mercúrio pesa, né, tem a massa de 13 quilos. Ponto de ebulição. Ponto de ebulição da água é diferente do ponto de ebulição do mercúrio. A água ela entra no estado vapor a 100 graus. O mercúrio é um ponto muito maior do que 100 graus. E o ponto de fusão, no caso do mercúrio, é maior do que o da água. O da água é 0 grau e o do mercúrio é bem maior do que isso, porque a gente já vê que ele já está no estado líquido, mesmo sendo metal em temperatura ambiente. Então, são características que são específicas para cada material. Assim como também temos as propriedades extensivas e intensivas. O que são essas propriedades extensivas e intensivas?
No caso das propriedades extensivas, elas são diretamente proporcionais, ou seja, elas dependem da quantidade de matéria que a gente está trabalhando. São propriedades que mudam, tá? Então, elas mudam conforme quantidade de matéria. Por exemplo, se nós temos 1 litro de gasolina, nós vamos ter uma liberação de X de calor, uma quantidade X. Se nós aumentarmos esse valor de 1 litro para 10 litros de gasolina, agora eu vou obter 10x de calor. Ou seja, ela depende. Eu aumentei a quantidade de gasolina, eu vou ter mais calor liberado ali. Então, a quantidade de calor liberado em reação é uma característica, é uma propriedade que é extensiva à matéria. Já a intensiva, pelo contrário, né, ela é intrínseca, né, ela independe da quantidade de matéria. O exemplo é um iceberg flutuando. Olha que interessante. O iceberg flutuando lá no mar, né? A gente tem o mar, a gente tem um iceberg aqui que a gente vê a ponta dele e a gente vê ele boiando lá, né? Porque a densidade do gelo ele é 0,8 gramas por ml. Ele é menor que a densidade da água. Inclusive, nós também tratamos disso em alguns dos exemplos nas aulas anteriores. Então, ele vai boiar, independente que seja um iceberg no oceano ou que seja aquele gelinho que a gente bota no nosso copo de refrigerante. Ele boia. Então, a densidade ela não muda. Ela não depende da quantidade de matéria que a gente tem. Então, ela é uma propriedade intensiva. Tá? Só para diferenciar o que é uma propriedade extensiva e o que ela é, e o que é uma propriedade intensiva. Muito bem. Nós também temos as propriedades que não são gerais, mas sim as propriedades que vão ser específicas, ok? Então, aqui temos as propriedades específicas. Que no caso aqui da água, essas são as propriedades específicas da água. São o quê? O estado físico dela, a 25 graus, temperatura que a gente considera como temperatura ambiente, e um ATM, que é a nossa pressão atmosférica normal, ela está no estado líquido. Ou seja, se a gente tiver um planeta cuja temperatura e a pressão vão ser diferentes da nossa temperatura normal, ou aqui mesmo, em alguns experimentos, a gente consegue submeter a água a uma certa pressão que ela acaba não ficando no estado líquido da temperatura ambiente. Depois, mais no futuro, a gente vai falar sobre as isotermas da água. Então, pode acontecer que com a mudança de pressão, a água ela fique em outro estado, né, em temperatura ambiente. Agora, a temperatura de ebulição, a 1 atm, sempre pensando aqui a nível do mar, a pressão atmosférica é 100 graus, o ponto de fusão é 0 graus, a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, as propriedades da água organoléptica, ela é incolor, inodora, insípida, então são propriedades específicas que fazem a água, ser diferente de outros compostos que vão ter propriedades físicas específicas diferentes, ok? Então, temos as propriedades gerais e as específicas e, passando para um próximo tópico, a gente vai falar sobre mudanças de estado físico. E vamos dar como exemplo a água, que é muito mais fácil da gente observar. O estado físico da matéria é como a matéria vai estar se apresentando, se comportando em diversa condição. E a gente já viu que existem 3 estados aqui no nosso universo, na nossa realidade, vamos dizer assim, nossa realidade terrestre, que é o estado sólido. Aqui a água, no caso, no estado sólido, a gente chama de gelo, né?
o estado líquido e o estado gasoso, que no caso aqui da água a gente vai chamar de estado vapor. Vou explicar o porquê depois. Muito bem. Quando temos a passagem do estado sólido para o estado líquido, aqui, nós chamamos isso de fusão, ok? Então, do estado sólido para o estado líquido, nós vamos chamar de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós vamos chamar de vaporização, ou estado vapor, né? Muito bem, a vaporização, nós temos a evaporação, a ebulição e a calefação que vamos falar. Vou explicar o que é isso daqui a pouco. Mas também podemos ter a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. E esse processo é chamado de sublimação. O exemplo de sublimação clássica é o gelo seco. O gelo seco é um gás sólido, que é o gás carbônico. Ele está sólido. Só que o ponto de ebulição dele é tão baixo, tão baixo, tão baixo, é muito abaixo de zero. Pra vocês terem uma ideia, é bem abaixo de zero. São temperaturas negativas assim, absurdas. Então, quando eu tiro o gelo seco e coloco a 25 graus, ele já ultrapassa, inclusive, aquele ponto dele virar líquido. Ele vai direto para o ponto dele virar gás. Então, ele já está atingindo a temperatura de vaporização dele, né? De evaporação, no caso. E ele vai virar gás diretamente. Então, exemplo de sublimação é o gelo seco. Muito bem. Agora, quando temos o contrário, o reverso, quando temos um estado vapor numa matéria, se liquefazendo, virando líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. Por isso que a gente fala que a água condensa no nosso vidro, né? Quando a gente está andando de carro e o tempo está muito frio, está úmido, né? E o nosso carro está mais quente, acaba que perdão, o inverso, tá? Que o tempo está mais quente e o nosso carro está mais frio, porque a gente está com o ar-condicionado gelado, por exemplo, a água acaba se condensando. O vapor de água, que está em quantidade muito grande na atmosfera, ele acaba se condensando porque ele encontra uma superfície mais fria. A água, né, perde aquela agitação molecular que a gente discutiu algumas aulas atrás, ela vai ficando mais lentinha, vai se aglutinando e vai virando água líquida de novo. Esse é o processo de condensação. E quando a gente diminui ainda mais a temperatura, a gente acaba solidificando, é o ponto de solidificação. Lembrando que quando a gente fala assim em termos químicos de medida, o ponto de fusão e o ponto de solidificação é o mesmo, é a mesma coisa, é a mesma temperatura que eles vão que vai acontecer esse processo, né? Esse processo limiar. Da mesma forma aqui. Então, o ponto de vaporização ou de ebulição, como é comumente chamado, ele é igual ao ponto de condensação ou liquefação. E, de forma análoga, quando a gente tem um gás se transformando diretamente em sólido, esse é um processo de ressublimação. Sublimação, ressublimação. Então, é assim que nós chamamos a mudança de estado físico da matéria. E, quando nós temos esse processo que vai do sólido ao líquido ao gás, a gente diz que esse é um processo endotérmico. Lembrando que quando a gente usa o prefixo endo, significa que ele está ganhando ou absorvendo. Vamos usar o termo absorver, que é melhor. Absorvendo energia, ou seja, há uma absorção de energia por esse sistema, por essa energia faz aumentar a agitação dessas moléculas e aumenta a temperatura delas, e com isso a gente tem mudança de estado. Então, dei energia ao sistema, o gelo derrete, dei mais energia ao sistema, a água ferve. Por isso que a gente usa fogo para fazer esse processo. Ok.
Agora, quando nós temos o processo inverso, ele é um processo exotérmico, ou seja, nós estamos retirando exo, tá? A gente pensa em liberação de energia. A energia vai para fora do sistema. Aqui a energia entra. Agora a gente tem uma retirada de energia do sistema. Porque eu tenho que diminuir a agitação dessas moléculas, o movimento, para elas se aglutinarem de novo. Por isso que o que o gás, né, de refrigeração da geladeira faz? Ele tira a energia do sistema. Tirando a energia do sistema, ou seja, ele está saindo, se a gente tiver a visão de dentro do sistema aqui, de mudança de fase, a energia está indo embora. Por isso que é um processo exotérmico. Então ele tira essa energia e com isso, né, ele vai resfriando, com isso a água, né, que a gente bota na geladeira vai ficando mais gelada, porque a energia está sendo retirada do sistema. Quando eu retiro a energia daqui, a temperatura abaixa, ok? Mesma forma, quando a gente bota no congelador, vai acontecer mais retirada de energia, e com isso a gente tem menores temperaturas ainda e ele fica sólido. Isso explica o porquê. Que muitas vezes pergunto, poxa, atrás da minha geladeira fica quente, né? Porque realmente ele está tirando energia do sistema. Por isso que a gente sente aquele calor atrás dos nossos aparelhos de refrigeração. Se você colocar a mão atrás do aparelho de ar-condicionado do lado de fora, você vai ver que ele está mais quente, porque ele está retirando energia do sistema para abaixar temperaturas. Bom, então, como eu falei, atenção, cuidado quando a gente fala gás ou vapor. Tá? A gente usa muito o termo vapor quando a gente consegue, apenas mudando a pressão, voltar o vapor para o estado líquido. Ou seja, o que isso significa? Tá? Que eu tenho um recipiente, está fechado, cuja pressão é X. Aumentar a pressão, eu posso fazer isso, por exemplo, diminuindo o tamanho desse recipiente. Por quê? Lembrando que pressão ela é força sobre área. A força que as moléculas aqui estão empenhando no sistema pelo movimento delas é a mesma. Tá? Quando eu diminuo a área aqui, ou seja, eu tenho uma diminuição da área, eu tenho a mesma força numa área menor, como são valores matemáticos aqui inversamente proporcionais, então a gente tem o aumento da pressão, aqui a gente tem uma pressão 2x, por exemplo. E às vezes o choque dessas moléculas entre si é tão grande que ela começa a virar líquido aqui dentro. Isso pode acontecer com alguns componentes. Então a gente diz que isso é um vapor. O gás não, por mais que eu comprima, né, a pressão, que nem, por exemplo, o exemplo que eu dei do êmbolo, da seringa, né? Eu vou comprimir aquele gás, mas aí não vai virar líquido ali. Então aquilo a gente chama de gás mesmo. Então essa é a diferença de usar o termo gás e vapor. E quando a gente fala aqui de evaporação, ebulição e calefação, a evaporação é, por exemplo, a roupa secando no varal. A gente vê que a roupa seca, mas eu não preciso elevar a temperatura da roupa a 100 graus. Óbvio, tem gente que tem máquina de secar dentro de casa que eu tenho um aumento de temperatura ali, mas também não chega a 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água, porque senão a roupa estaria queimada ali, né? Mas enfim, é um processo mais lento que depende, né, da tensão superficial daquele líquido naquele ambiente. Ele vai saindo aos poucos. Depois a gente vai falar mais para frente como é que isso funciona, mas ele seria aquela passagem para vapor lenta. A ebulição é aquela que... voltar, mas sempre numa temperatura menor do que a temperatura de ebulição, nesse caso aqui. Não preciso chegar aos 100 graus. A ebulição é aquela que acontece a 100 graus mesmo, quando eu dou energia para o sistema. Quando ele chega a 100 graus, começa a ebulição da água e ele vai. E a calefação é quando a gente coloca a água, por exemplo, numa chapa quente, né, de hambúrguer, por exemplo. E o que acontece? Ali está muito maior do que a temperatura de ebulição, então a gente vê, né, a água caindo
ali e rapidamente o barulhinho tss, e ela já está passando instantaneamente para o estado de vapor dela sem passar por esse processo de ebulição, porque a temperatura está muito maior do que 100 graus. Então, no final das contas, é tudo a passagem da água para o estado vapor, o que vai diferenciar a temperatura que isso está acontecendo. Muito bem. E com isso nós podemos montar gráficos de mudança de estado físico. Lembrando que a gente vai trabalhar primeiro com substâncias puras, ou seja, aqui nesse caso, a gente está trabalhando com água pura, 100% pura, sem adição de nada. Então, supondo aqui que a gente tenha água sólida, ou seja, gelo, a temperatura inicial aqui, tá? O eixo Y do gráfico é temperatura e o eixo X é o tempo de aquecimento em minutos. Então, eu começo a fornecer energia nesse sistema, ou seja, um sistema endotérmico. Eu estou fornecendo energia, a minha temperatura vai começar a aumentar. Quando ela chegar a 0 graus aqui nesse tempo, essa água começa a passar de gelo para água líquida. Aos poucos, o gelo não passa instantaneamente. Enquanto estiver acontecendo a mudança de estado físico, a gente vai ver isso aqui, ó. A temperatura vai permanecer em 0 graus até o último grãozinho de gelo se desfazer. Quando o último grãozinho de gelo se desfazer e a água estiver totalmente líquida, aí a temperatura vai voltar a subir. Tá? Quando nós voltarmos na aula presencial, a gente vai fazer esse experimento em laboratório. Enfim. Então, essa temperatura vai continuar a subir, com fornecimento de energia, a agitação molecular aumenta, até que chegamos à temperatura de 100 graus. E chegamos à temperatura de ebulição enquanto tiver água aqui no becker. Ok? Essa temperatura vai continuar em 100 graus. O termômetro vai estar aqui e você vai ver que ele vai subir e enquanto tiver água aqui, até a última gota d'água ele não vai sair dos 100 graus. Até a água sair toda do sistema e virar gás. Tá? Aí a temperatura volta a subir, porque o gás ele vai se expandir infinitamente. Ok? Ele está no último estágio dele. Então, esse seria o nosso diagrama de mudança de estado físico que qualquer substância vai ter. Usamos a água pelas temperaturas que a gente já conhece, fica mais fácil de vocês visualizarem. Mas cada substância vai ter a sua curva, tá? Com temperaturas de fusão e ebulição diferentes. E elas vão variar. Tá? Esse exemplo que nós usamos aqui foi uma curva no nível do mar, ou seja, 1 atm. Ok? Quando nós passamos para momentos diferentes de pressão, olha, em Salvador, que estamos a 8 metros, mais ou menos o nível do mar, a água vai ebulir a 100 graus. Lembrem-se que aqui a gente tem uma maior densidade de gás, o gás é mais denso aqui. Então, a gente tem uma pressão atmosférica maior aqui embaixo. À medida que nós subimos, tá, nesse segundo ponto aqui, a gente tem uma pressão atmosférica menor. E no Monte Everest, que é o lugar mais alto aqui do nosso planeta, a gente tem uma pressão atmosférica ainda menor. O ponto de ebulição do líquido, tá, é quando a pressão do vapor do líquido, tá, ela se iguala à pressão atmosférica. Ora, pois, quanto menor a pressão atmosférica, menor precisa estar essa pressão do vapor para esse líquido virar gás. Tá? É como se a gente tivesse uma pressão do vapor, tá, que está querendo sair para ir para a atmosfera e uma pressão atmosférica competindo. No momento que elas se igualam, tá, que ela consegue chegar a esse nível de pressão atmosférica que é bem maior do que a pressão de vapor, ela consegue romper e virar gás. Então, por esse motivo, quanto menor a pressão atmosférica, menor o líquido tem que fazer pressão para poder sair daquele sistema e, consequentemente, menor o ponto de ebulição. Por isso que, na Cidade do México, numa altura de 2.235 metros, a água ferve um pouquinho
Uma temperatura um pouquinho menor do que 100, 93 graus. E o menor ponto de ebulição da água medido aqui é no Monte Everest, que é 72 graus Celsius. Obviamente, se tivesse lugares mais altos, essa temperatura ia cair mais ainda, porque depende da pressão atmosférica, dessa pressão que está competindo aqui, que está impedindo esse vapor de sair. Quanto menor, mais fácil ele vai sair. Ok? Então, quanto mais alto o lugar, menor a temperatura de ebulição da água. E a gente falou de 3 estados físicos, mas na verdade hoje em dia a gente já sabe que existem mais 2 estados físicos descritos, tá? Que é o chamado plasma, o plasma, que ele é formado por um conjunto de partículas em condições muito especiais, que isso acontece quando a matéria ela está extraordinariamente quente, como a atmosfera das estrelas. Então, o que a gente tem no Sol? Plasma, hidrogênio na forma de plasma, e hélio também, né? E acredita-se que 99% de tudo que existe no universo esteja na forma de plasma. Então, a temperatura do plasma é estimada em incríveis 84 mil graus Celsius. Então, é uma temperatura tão alta que a matéria vai se comportar de uma forma muito diferente. Obviamente que a gente aqui na Terra, a gente não vai conseguir enxergar esse tipo de propriedade por ser uma temperatura muito alta. E temos o condensado de Bose-Einstein, que foi previsto por Albert Einstein e pelo matemático Nat Bose em 1924. Foi uma previsão. Mas hoje em dia já conseguiu-se comprovar esse estado de matéria, que ele é o contrário, que é um estado de matéria que as substâncias atingem em temperaturas muito próximas do zero absoluto, ou zero Kelvin. Tá? Então, elas têm propriedades muito diferentes do que nas condições ambientes. Então, ainda existem esses 2 tipos de estado físico, além da nossa realidade aqui. E, só para vocês verem aqui, outros materiais, por exemplo, o oxigênio, a temperatura de fusão dele, que na água é 0 graus, o dele é menos 223 graus. E a temperatura de ebulição, sempre considerando o nível do mar, a temperatura de fusão também, menos 183 graus, quase que não saiu. Por isso que quando a gente chega à temperatura ambiente, 25 graus, obviamente que o oxigênio já passou da temperatura de ebulição, então ele vai estar gasoso. Da mesma forma, a gente tem o etanol, cuja temperatura de fusão é menos 114 graus. Tá? Só curiosidade, o gelo seco está mais ou menos nessa condição do oxigênio. Está em torno de menos 180 graus o ponto de ebulição dele. Por isso que quando a gente tira aquela pedrinha de gás carbônico e bota 25 graus, ele sai do sólido direto para o gasoso no processo de sublimação. E, obviamente, o etanol ele vai ter um ponto de ebulição ainda um pouquinho menor que a água. Trata-se de uma substância orgânica, que depois a gente vai ver outras propriedades dela quando a gente estudar as propriedades de compostos orgânicos. A acetona, a gente vê que, olha, a temperatura de ebulição dela é 56 graus, por isso que ela é bem volátil. Tá? A evaporação dela é muito rápida, porque ela tem uma temperatura de ebulição muito baixa. Agora, o mercúrio, apesar de ter o ponto de fusão menos 39, por isso que é 25 graus, né, aqui no meio termo, a 25 graus Celsius, que seria a nossa temperatura ambiente, ele está líquido, porque ele já se fundiu, ele já passou do ponto de fusão dele. Agora, para a gente vaporizar mercúrio, 357 graus, é bem alto. E o alumínio, que é sólido na temperatura ambiente, por quê? Olha a temperatura de fusão dele, 600 graus. Eu tenho que ligar uma forja para derreter alumínio. Tem que ligar altíssimas temperaturas para chegar até a temperatura de 660 graus e ter alumínio líquido. E quando ele chega em 2.519 graus, ele vai virar alumínio gasoso. São temperaturas altíssimas que a gente não costuma praticar, ok? Muito bem, vamos às nossas atividades.
Então, aqui, esse exemplo da página 36, ele diz que 2 amostras de parafina, uma de 50 gramas e outra de 100 gramas, foram colocadas em tubos de ensaio separados e submetidas à fusão. Ambas as amostras foram aquecidas pela mesma fonte de calor, ou seja, a quantidade de energia fornecida foi a mesma. No decorrer do aquecimento, as temperaturas foram anotadas de 30 em 30 segundos. O estudante, ao considerar esse procedimento, fez as seguintes previsões. Primeira, a fusão da amostra A deve ocorrer a temperatura mais baixa que a da amostra B. Vamos analisar essa daqui. A gente tem 50 gramas de A e 100 gramas de B, sendo que as duas são igualmente parafina. O ponto de fusão é uma propriedade intrínseca ou uma propriedade extrínseca? A gente tem que pensar isso. Esse é um bom exemplo para a gente pensar. Ora, independente da quantidade de parafina, o ponto de fusão é uma propriedade geral intrínseca. Ou seja, ela não muda com a quantidade de matéria. Ou seja, a previsão dele está errada. Tá? Vou botar um E aqui de errado, porque eles não vão ocorrer na temperatura mais baixa, mas vai ser na mesma temperatura, porque ela não muda independente de matéria, que nem a densidade da água, que nem a gente viu no exemplo do iceberg boiando lá no mar. Segunda, a temperatura de fusão, TF é temperatura de fusão, da amostra B deve ser o dobro da amostra A. De novo, a gente está falando de ponto de fusão e ponto de ebulição, que também é uma propriedade intrínseca. Não importa a quantidade que a gente tem, ela não vai mudar conforme ela não vai interferir, nessas propriedades gerais da matéria. Então, a temperatura de fusão também é intrínseca, assim, ponto de fusão e temperatura de fusão é a mesma coisa. A gente vai cair no mesmo tipo de análise, tá? Então, tá errado. A amostra A alcança a temperatura de fusão em um tempo menor que a amostra B. Isso por quê? Porque ele está considerando que já que tem menos amostras, então ele deve alcançar a temperatura mais rápido. Aí sim, a gente vai dar um certo. Por quê? Se tem menos amostra, vamos pensar aqui da seguinte forma. Aqui tem 50 gramas e aqui tem 100 gramas, e o calor fornecido é o mesmo. Se o calor fosse diferente, tudo bem. Mas se a quantidade de calor é o mesmo, provavelmente esse calor vai se transmitir muito mais rápido aqui que tem menos massa do que aqui que tem mais massa. Então, se o calor é transmitido mais rápido aqui, a gente vai alcançar a temperatura primeiro. Mas, como a gente viu lá no gráfico, nas isotermas lá, que ele chega no ponto de fusão, mantém estável. Chega no ponto de ebulição, mantém estável. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Uma vez chegou no ponto de fusão, ele vai ser o mesmo para os dois. A diferença aqui vai ser a velocidade. Então tá certo. E ambas as amostras entram em fusão à mesma temperatura. Aí sim, que também vai cair dentro do que a gente já discutiu aqui. Então as afirmativas corretas aqui, 3 e 4, e as justificativas a gente já discutiu aqui. Também na página 36, um exemplo bem legal aqui, ó. Para identificar determinado material, são utilizados, dentre outros, valores de temperatura de fusão, de ebulição e densidade. E isso, meus alunos, é normal. A gente, muitas vezes, para descobrir qual substância é, fazer uma análise, a gente determina ponto de fusão, de ebulição e densidade da substância, porque são características tão específicas dos materiais que muitas vezes a gente consegue achar eles só por isso, só por esse tipo de análise. Obviamente que a gente usa outras coisas, densidade, solubilidade, condutividade, enfim. Mas ela, só para você ver a importância dessas características para a gente determinar as substâncias. Tá? Então a gente está vendo aqui que a gente está usando o mesmo volume, que são 100 ml, lembrando que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Na dúvida, rever a nossa segunda aula.
Então, a gente está usando o mesmo volume de todas elas, só que massas diferentes. Obviamente, se a gente tem massas e volumes diferentes, a gente está vendo que a gente tem densidades diferentes aqui desses compostos. E aqui a gente tem temperatura de fusão e ebulição. Olha que interessante. O primeiro a gente já mata quem é, né? Massa de 100 gramas, volume de 100 gramas. Então, a densidade, sendo massa sobre volume, a densidade aqui vai ser 100 sobre 100, e a densidade é igual a 1 grama por centímetro cúbico, que é a água. E confirmamos isso com temperatura de fusão e ebulição, que é 0 graus e 100 graus é a temperatura de fusão e ebulição da água. Mas vamos lá. Vamos considerar as afirmações. Primeiro, massa e volume são propriedades específicas de cada material. Não. Massa e volume todo mundo tem. Elas são propriedades gerais. Tanto que aqui a gente tem o mesmo volume aplicado a todos eles. Não se mede volume diferente, dependendo do material. A relação entre massa e volume corresponde à densidade. Muito bem. Uma propriedade específica de cada material. Tá certo? Tá? Então, aqui está errado, aqui está certo, como a gente discutiu aqui. Ó. Olha só, a densidade do composto B, por exemplo, isso aqui a gente está trabalhando com o composto A. Se a gente for ver o composto D, a densidade é 896, massa sobre volume, né, dividido por 100, então massa sobre volume, que vai dar 8,96 gramas por centímetro cúbico, tá? Que é diferente da água. Não é uma propriedade específica, a gente não sabe qual é o composto aqui, mas se a gente pesquisar, a gente pode descobrir, ainda mais tendo a temperatura de fusão e ebulição dele. Então vamos lá. Se o material B for insolúvel em A a gente já sabe que é água, né? Então, se B for insolúvel em A, deverá afundar ao ser adicionado um recipiente contendo material A em condições ambientes. Aí a gente tem que fazer o comparativo das densidades. A gente sabe, né, que nem quando a gente mistura água e óleo, tá? A densidade do óleo de cozinha é em torno de 0,76 gramas por ml. A da água, a gente sabe que é 1 grama por ml. Quem tem maior densidade? A água. A água fica embaixo e o óleo fica em cima. Nós já fizemos isso em casa várias vezes. Tá? Da mesma forma, o gelo, que tem densidade menor que a água. Ora, quem tem a densidade maior, B ou A? Obviamente B, 8,96 gramas por centímetro cúbico, enquanto a água tem apenas 1. Então, B vai afundar em A. Tá? Corretíssimo. Analisando a quarta afirmativa, a temperatura de 20 graus, apenas os materiais C e D estarão no estado líquido, estão no estado líquido. Então, para isso, a gente vai ter que imaginar que o sistema está a 20 graus. Beleza. Ora, já descartamos aqui a letra B, porque a 1084 graus está muito acima dos 20 graus. Dizer que a temperatura está 20 graus e o ponto de fusão está acima de 20 graus, significa que ele ainda vai estar sólido na temperatura de 20 graus. Ele só vai passar para o estado líquido nessa temperatura. Então, vai estar líquido todos que tiverem com temperatura abaixo de 20 graus. Ou seja, A, que a gente já sabe que é a água, C, que está uma temperatura muito abaixo de 20 graus, e D, está com 8,3. Então, A, C e D. Aqui ele diz C e D. Então, está errado. E, finalmente, analisando a afirmativa 5, a temperatura de 20 graus Celsius, a densidade do material D é maior que a dos materiais A e C. Muito bem. Então, já calculamos o do material A, que é 1 grama por ml. Vamos calcular de C e D. A densidade do material C é igual à massa de C dividido pelo volume de C, ou seja, 79 gramas dividido por 100 ml, que vai dar 0,79 gramas por ml, ou centímetro cúbico, tanto faz. E a densidade da substância D, massa de D dividido pelo volume de D, que vai ser igual a 122 gramas
dividido por 100 ml, que vai ser igual a 1,22 gramas por ml. E com isso a gente vê 1,22 é maior que 0,79, também maior do que 1. Então aqui também está certo. Com isso, as nossas opções certas são as afirmativas 2, 3 e 5. Então, é a letra D. Queridos alunos, mais uma atividadezinha daquela, valendo um pontinho, que está lá na nossa página 37, para vocês lerem o quadro Bandeira Vermelha para Nós Energívoros, uma abordagem muito interessante sobre medida de energia, enfim, no nosso dia a dia. Então, mesmo esquema, vocês vão responder as questões propostas em no máximo uma página, tá? Pode ser Word, PDF, fonte Arial, tamanho 12, padronizado, ou então pode ser manuscrito, é só anexar a foto lá no nosso Google Classroom. Muito bem, meus alunos, essas são as nossas referências, perdão. Por hoje nós encerramos, espero que tenha sido proveitoso. Não esqueçam de acompanhar nossas atividades, né, pelo SIGA ou pelo Google Classroom. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, a gente se comunica lá na plataforma. E não esqueçam de estar estudando e fazendo os exercícios propostos pelo livro. É sempre bom estar exercitando. Vou sempre estar repetindo que química se aprende muito quando a gente faz exercício. Aí, em breve a gente vai estar marcando uma aulinha ao vivo, né, síncrona, para a gente poder estar tirando dúvidas e resolvendo alguns exemplos de exercícios para vocês estarem sempre atualizados nas listas de vocês. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.